Olá pessoal, estamos aqui para a continuidade do nosso estudo sobre Israel é uma nação especial? Como nós vimos na primeira parte desse estudo, é muito interessante a forma como Deus agiu com relação à nação de Israel. Sim, Israel é uma nação especial. Desde a sua criação, ela teve um propósito especial por Deus, que é justamente levar a luz ao mundo. É através de Israel que todo mundo vai reconhecer que há um único Deus, o Deus de Israel. Todos nós sabemos que em determinado momento da história, Israel rejeitou a Jesus, o Messias. Em consequência disso, foram desencadeados sobre Israel muitas das profecias que já foram ditas desde lá da época do Êxodo, no livro de Deuteronômio, Levítico, e Israel passou por tudo isso. Uma das partes que nós sempre lembramos ocorreu justamente no momento da crucificação de Jesus. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essa é uma passagem bastante emblemática na Bíblia, porque algumas pessoas interpretam como uma maldição, outras podem ver como uma bênção, porque nós cremos e sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas, como consequência da rejeição do Messias, Israel pagou um preço caro. É justamente esse preço que nós vamos estudar. Durante toda a Idade Média, Israel passou por uma série de situações muito tristes. Eles passaram muito tempo sem ter direito à sua terra, viveram como fugitivo entre as nações. Tudo isso profetizado lá no livro de Deuteronômio. Entretanto, foi criada uma doutrina na Idade Média, que é a chamada doutrina da substituição. O que essa doutrina diz? Em virtude da rejeição do Messias por parte de Israel, tudo que era atribuído e destinado para ocorrer em função do povo de Israel foi passado à igreja. Então muitos hoje desprezam o papel de Israel e entendem que apenas a igreja tem um propósito divino. Essa teoria da substituição, ela não é bíblica, ela não é verdadeira, porque nós temos na Bíblia diversas passagens, diversas profecias que ainda não se cumpriram e que se cumprirão em Israel literal. E não em Israel, como muitos entendem, que a Israel se referia à igreja. A igreja tem um papel dela, ou seja, como nós vimos aqui, no momento em que Israel rejeitou o Messias, o trabalho de levar a luz ao mundo foi transferido para a igreja. Israel permanece com seu propósito. Israel permanece pronto para cumprir aquilo que foi destinado por Deus desde a sua criação. Romanos 11, o 11 e o 12 diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Observe que nessa passagem Paulo deixa claro: a queda de Israel foi fundamental para que a glória de Deus fosse levada a todas as nações através da morte e ressurreição de Cristo. Entretanto, apesar de eles terem tropeçado, eles não caíram, eles não tiveram sua função cancelada por Deus. Eles estão no momento, estavam no momento passando um período de castigo, um período em que as profecias de punição sobre a rejeição que Israel fez para que o Messias se cumprissem nele. Foram quase 2000 anos. Lá em Romanos 11, 29, Paulo ainda é categórico quando ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis.
Ou seja, o que Deus prometeu, o que Deus destinou, o que Deus fez como propósito para a vida de cada um de nós vai se cumprir. Então, o que Deus destinou para a nação de Israel vai se cumprir. Aqui, Paulo é categórico ao afirmar que tudo o que foi destinado para Israel vai se cumprir em Israel. A igreja ela entra como papel a partir do momento da rejeição de Israel ao Messias, vai cumprir o período que nós chamamos a era da igreja. Num determinado momento, a igreja será retirada da terra, é o evento que nós conhecemos como arrebatamento, e volta-se a se cumprir o destino de Israel entre as nações. Ou seja, a igreja não substituiu Israel. A igreja tem um papel determinado, Israel tem outro papel determinado. São momentos, são destinos diferentes. Quando Jesus foi levado para a cruz, quem governava como representante de Roma era Pilatos. E, inclusive, durante o evento, Pilatos encaminha Jesus até Herodes, que no momento era quem governava a Galileia. Claro que Herodes era submisso a Pilatos, que era quem tinha a palavra de Roma, e Jesus é levado até Herodes. Lembrando que esse Herodes não é o mesmo que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. Na verdade, esse Herodes, Antipas, ele era o filho mais novo daquele Herodes, que vivia na época dos reis magos. Israel tinha um templo. Esse templo foi construído pelo rei Salomão. A ideia de construção veio do seu pai Davi, mas Davi não pôde construir, Deus determinou isso para Salomão. E esse templo ele foi destruído na época em que o rei Nabucodonosor conquistou o reino do sul. Depois ele vai ser reconstruído na época de Esdras, de Neemias. E mais adiante, novamente, esse templo ele é restaurado justamente no governo de Herodes. Foi uma forma que Herodes fez de querer, agradar o povo de Israel. Mas certa feita, lá em Mateus 24, Jesus estava saindo do templo com os seus apóstolos e aconteceu a seguinte passagem. Mateus 24, 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia dita por Jesus, ela se cumpriu no ano 70. Foi realmente o início da calamidade sobre Israel. Todo o templo foi destruído, foi incendiado. Inclusive, pelo templo ter muito ouro, após as chamas, as pedras eram removidas para que aquele ouro que foi derretido fosse tirado, fosse retirado. Então a profecia se cumpriu literalmente. Justamente a partir do ano 70 é que começa o que nós chamamos de diáspora, ou seja, é a saída de judeus de sua terra. E ela vai culminar no ano 135, o imperador da época, Adriano, ele realmente expulsa os judeus de sua terra, após uma revolta do povo de Israel contra Roma. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós vemos sobre as bênçãos e maldições. Na parte das maldições, do versículo 49 ao 57, nós conseguimos perceber ali um castigo da diáspora. Entretanto, nesse trecho, refere-se à diáspora que ocorreu do povo de Israel para a Babilônia, a primeira diáspora. A partir do versículo 58 até o versículo 68, aí agora nós temos a segunda diáspora. Realmente, justamente esse período de quase 2000 anos, em que Israel é expulso da sua terra, no ano de 135, e só vai retornar no ano de 1948. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem, multiplicai-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos
e desarraigado serei da terra, a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Nesse trecho a gente percebe o que realmente ocorreu. Israel perdeu a sua pátria, a sua nação. Foi expulso de sua terra. Eles saíam, eram obrigados a buscar morada em outras nações. E ali eles eram obrigados a submeter a outras religiões que eles não conheciam, totalmente contrárias às leis da Torá. E foi um momento muito triste. E muitos judeus foram mortos, exterminados. E ainda havia uma perseguição, durante a Idade Média aos judeus, porque havia a teoria, a cultura de que Israel havia crucificado Jesus. Os judeus eram vistos como pessoas ruins, como pessoas que buscaram, que causaram a crucificação de Cristo. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos e desmaio de almas. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pago de teu coração que sentirás, e pelo que verás com teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos, e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Durante esse período da diáspora dos judeus, eles passaram por momentos terríveis, Eles foram expulsos de Portugal, eles eram expulsos das nações. Havia um decreto, que diziam o seguinte: olha, aos judeus, ou vocês se convertem ao cristianismo, ou vocês serão mortos. Então eles eram obrigados a sair, a fugir, com a mão na frente e outra atrás. Inclusive, foi um dos motivos que os judeus passaram a trabalhar bastante com ouro, pedras preciosas, porque era a fortuna, era a forma que eles tinham segura de guardar a sua riqueza, e a qualquer momento que eles eram expulsos daquele país, daquela cidade, eles levavam consigo o seu ouro, o seu tesouro, e iam para outras terras, outras nações. No versículo 67 é claro o pavor que seria destinado sobre Israel. Então eles clamavam: será que vamos viver? Será que alguém vai invadir nossa porta, nos expulsar, tomar toda a nossa casa, nossos bens, nos matar? Isso realmente acontecia. Foi um período muito triste para o povo de Israel, para o povo judeu. O versículo 68 também se cumpriu literalmente. O general romano Tito, ele enviou cerca de 17 mil judeus para realizar trabalhos forçados lá no Egito. Em contrapartida, o que foi dito, ou melhor, que foi prometido ao povo de Israel por Deus, quando eles saíram do Egito, Aí Deus falou: olha, vocês nunca mais voltarão para lá. Mas como maldição foi dito: se vocês desobedecerem, vocês se tornarão ao Egito, a escravidão. Lá em Levítico 26, no 33, diz o seguinte: espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso realmente aconteceu, literalmente, com o povo judeu. Eles eram perseguidos, eram mortos, seus tesouros eram tomados, suas mulheres possuídas. Era um momento muito triste, realmente, para Israel. Mas havia uma promessa, como Paulo falou, os dons de Deus são irretratáveis. Então Deus avisou que seu número seria reduzido bastante, mas que seria mantido, porque Deus tinha amor para com aquele povo, tem amor para com aquele povo, e há promessas para com aquele povo. Por isso que a gente vai ver, vamos estudar a ressurreição de Israel, após o cumprimento das profecias, após o castigo que caiu sobre eles, em virtude da rejeição do Messias e da desobediência à palavra de Deus. Ezequiel 6, 7. E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor.
porém deixarei um remanescente, para que tenhas entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Ezequiel 6,14. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. A terra de Israel terminou, após vamos dizer assim, o fim do Império Romano, ficou deserta. Isso fez, claro, com que outras nações, outros povos se ocupassem daquela terra. Lá em Ezequiel 36, do 17 ao 24, nós vemos uma síntese das consequências da desobediência de Israel e também do amor de Deus para com eles. Ezequiel 36, 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas Deus poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Essa passagem deixa claro que o castigo veio sobre Israel, em consequência da sua desobediência. Mas Deus, ele diz que Israel profanou o nome de Deus. Por quê? Quando esse povo foi expulso de sua terra, eles chegavam nas outras nações, chegavam em outras cidades, e o povo dizia: vocês não dizem que vocês têm o Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro está sobre Israel, que ama, vocês não são a menina dos olhos de Deus, e agora? Vocês não têm terra, não têm onde cair morto. Então eles profanavam o nome de Deus. Deus sabia disso, claro. Em consequência da desobediência de Israel, o nome de Deus foi profanado. Mas Deus falou: não, eu vou fazer cumprir em Israel o que foi prometido. O meu nome será engrandecido entre as nações, quando eu for santificado aos nossos olhos. Então, foram quase 2000 anos que Israel permaneceu nessa situação. E a partir do momento, no ano de 1948, em que Israel foi recriado, aí sim, as nações voltaram os olhos e começaram a dizer: olha, tem algo especial naquele povo. Tem um Deus especial. Isso nunca aconteceu em povo algum. Perder a sua nação, perder a sua terra, ser espalhado, serem quase reduzidos a zero. E de repente ressurge como uma nação independente. E hoje, como nós vemos Israel como uma das nações mais prósperas do mundo, mais ricas, com poder bélico de invejar qualquer outra nação, e mostra realmente que há algo especial para aquele povo. Israel é a menina dos olhos de Deus. E no próximo vídeo nós vamos continuar a estudar e vamos ver como a história ela muda, como Deus muda a história do povo de Israel. Amós 9, 14 ao 15. Deus disse o seguinte: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. No próximo vídeo,
vamos ver como se deu a ressurreição da nação de Israel. Até o próximo vídeo.